Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com o nosso terceiro episódio do Hopecast. Quem fala com vocês aqui é o Pinati e eu tô com o meu amigo Kenny. Salve, salve, galera. Eu aprendi mais sobre a morte jogando Super Mario do que com o jornal de hoje. Além do Kenny, a gente também tá aqui com o nosso amigo e pastor Eduardo, o Du. Fala galera, pastor Du aqui com vocês. E lembre-se de uma coisa, o fim está chegando e a mensagem foi passada. Olhe os sinais, pensem, a chance foi lhe dada. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Também estamos aqui com o nosso amigo e editor master aqui do podcast, o Vini. Fala galera, viver é Cristo, morrer é lucro, hein? Vai daí, Pinati. Cristão, hein? Cristão. Isso aí, cristocêntrico. E bem, pra mim, nunca tem um fim e sim somente novos começos. O Pinati tá filósofo demais, cara. Bem, nesse episódio aqui, a gente vai estar falando sobre um tema dos que foram ministrados nos nossos cultos Hope no mês de fevereiro. Acho que a gente já pode partir aí pro que interessa. Bora lá, pessoal. Então, galera, o tema do nosso episódio é Apocalipse Now. Eu gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta pro Kenny. Talvez alguns de vocês que já vão ouvir isso já conhecem, já sabem do que se trata. Outros vão falar, que coisa é essa? Outros vão falar, faltei nessa aula. Mas queria perguntar pro Kenny. Kenny, explica pra gente o que significa ou o que é a escatologia. Então, Pinati, quando Deus me deu a direção dessa palavra, eu via muita necessidade de estar falando sobre esse assunto. Não é um assunto muito bom de falar, muito legal de falar, porque se trata de morte, se trata de fim. E Deus já havia me incomodado algumas vezes já sobre estar falando sobre esse tema. Eu estava um pouquinho relutante na época, no começo, porque passando o que a gente tem passado, né? Às Exatamente, vezes pandemia. Exato. Todo mundo olha e fala assim, é o fim. Aí chega com um podcast falando Apocalipse Now. Falando sobre morte, é meio complicado, né? Então, talvez você tá ouvindo esse podcast em 2030, mas a gente está, né, em março de 2021, no meio da pandemia. Então, assim, era um tema que Deus já havia me confrontado algumas vezes. E ao mesmo tempo que eu via a necessidade de falar sobre isso, eu via como a gente tem alguns receios, né? Como esse tema ainda é um tabu. E eu vi essa importância de estar falando sobre isso, principalmente pela quebra desse tabu e a necessidade da gente entender mais sobre esse assunto. E respondendo à pergunta do Pinati, né, o que é escatologia, né? Se a gente for resumir o que é escatologia de uma maneira bem simples, é o estudo do fim. Mas assim, por mais que a gente vai falar, o tema se trata sobre isso, eu não vou falar, assim, a intenção da ministração não foi falar sobre o que era escatologia em si, mas o que a gente poderia aplicar sobre esse tema, sobre morte, sobre fim, né, sobre a eternidade, por mais que a gente vai falar sobre isso. Mas assim, quando Deus me deu essa direção da palavra, não foi para falar sobre a escatologia em si, né, sobre amilenismo, pré-milenismo e sobre tudo mais que a escatologia tem. Que a gente poderia falar um dia. Um dia, e a gente com certeza vai falar. Dá uma discussão boa. Dá, muito boa. Esse amilanismo é quando você prepara o bife daquele jeito diferente. Eu sabia que havia essa piada, eu sabia. Na hora que eu olhei pros olhos do Pinati, na hora que eu falei, ele tá preparando alguma coisa. Ele já deu um sorrisinho ali que ele fez assim. Então, mas escatologia, no resumo geral, assim, é o estudo do fim. Legal. Eu acho muito interessante essa questão, não, como você falou, não explicar em si o que é escatologia, mas a questão do fim, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muito aquela coisa de o fim está próximo, os sinais já estão aí. Porque o anticristo é fulano, porque o anticristo é ciclano. Porque a pandemia é um sinal do final dos tempos e etc. E no meio de tantas coisas acontecendo no mundo, cria-se esse turbilhão de sentimentos, de ideias, de notícias, exato. E eu queria saber de você, Du, o que você vê sobre o fim? Como você vê o fim? Como você encara quando você se
quando você para pra pensar e imagina que, cara, quando o fim estiver aqui, eu acredito que eu vou reagir da maneira X, sabe? Como você lida com essa questão? Cara, de verdade, eu não penso muito nisso, porque senão eu entro num colapso, seria assim, uma loucura? Uma paranoia? Uma paranoia, porque na verdade, de fato, ninguém sabe. São estudos escatológicos, tem várias linhas teológicas sobre como vai ser esse fim, se vai ter acontecimentos antes, durante, depois, mas tudo são estudos, né? A gente decide mais ou menos em que acredita. Então, assim, eu não penso muito, por exemplo, como que vai ser o fim, como que vai ser o céu, porque é um pensamento infinito dentro da minha mente finita. Então, o que eu aprendi é viver o meu dia a dia como se fosse a véspera da volta de Cristo, preparado. E eu queria jogar a bola aqui pro Vini agora e queria perguntar pra ele: Vini, por que você acha que... lógico que o Du deu o exemplo dele, que ele não costuma ficar pensando tanto nisso, né? Mas por que você acha que as pessoas têm esse interesse, esse anseio tão grande, às vezes, em querer entender como vai ser o fim, ou querer saber quando vai acontecer o fim, ou esse tipo de coisa? Então, mano, eu não sei porque as pessoas, elas pensam assim, né, dessa maneira. Mas eu, Vinícius, né, eu tenho umas paranoia, né, tipo assim, de... Às vezes me pegar pensando assim, eu tô vivo, né, cara? Ó, é carne e osso aqui, né? Tipo, fico segurando meu braço, umas viagens assim, né? E ao mesmo tempo que eu penso isso, tipo, eu tô vivo, né? O primeiro pensamento que vem na minha cabeça é, meu Deus, eu vou morrer. Tipo, o que será que vem depois? Como vai ser, né? Tipo, cara, isso aqui vai acabar, tá acabando, né? E eu tenho essas viagens. Aí, mano, eu já peguei tempos de ficar assim, tipo... algumas horas, tá ligado? Tipo assim, eu falei, nossa, eu sou de verdade, cara, eu sou de verdade. E umas brisas assim. Eu sou tudo isso. Naturalmente, essa brisa. Tipo, mano, tipo, eu vou olhar assim e falei, putz, aí eu ia na frente do espelho e falei, meu Deus do céu, não sonho isso aqui, velho. Você ficava tipo Pinóquio quando ele vira criança, ele começa a descobrir que ele é criança mesmo, tipo, que ele é um ser vivo. Mas é um negócio assim, tipo assim, que... Nós entendemos, cara. Eu não sei, cara, mas eu fico assim, parece que... Eu tô em outro mundo, que só quando acontece alguns choques, assim, de realidade, tipo assim, exemplo, bati de moto, que aí eu me acidentei e, tipo, sei lá, aconteceu algo mais grave, eu preciso ficar, um exemplo, camado ou com o braço enfaixado, que aí eu me toco e falo, podia ter morrido, né? Tipo, que aí eu me toco que eu sou um ser, vamos falar assim, de verdade, enquanto isso, tipo, eu continuo falando, nossa, mano, parece que é um sonho, sei lá, um negócio estranho. É top. Só pra constar aqui, sem tóxicos, né? Tudo... Não, sem... Natural. Água, só H2O, uso de H2O entendi. só. Deus é bom. Então, como a gente pode ver, assim como tem as pessoas que querem saber essa questão do fim, tem essa ansiedade, quer entender o máximo possível sobre isso, tem também as pessoas que às vezes são inseguras com isso. Talvez, não sei, algum tipo de segurança, algum tipo de preconceito com a questão do fim, né? E aí eu queria jogar pro Kenny agora aqui sobre essa questão do preconceito, quando a gente vai falar de fim, que muitas vezes as pessoas podem ter. O preconceito, ele é um fato, né? Quando se trata da morte, ninguém gosta de falar de morte, igual o Vini, né, falou aqui pra nós. Por mais que ele sabe que ele tá vivo, num sonho, né, meio doido, e ele fala que é natural, e a gente acredita nele, porque a gente conhece ele, né, mas a gente sabe que vai morrer. E ninguém gosta de falar de morrer, a gente gosta de falar de vida, de alegria, de coisas boas, né, de nascimento, de presentes e tantas coisas. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a nossa natureza, ela é escatológica. Nós somos seres que a gente nasce, vive e morre, né? Então a gente tem que deixar uma coisa bem claro para todo mundo que está ouvindo, talvez ela não saiba ainda, você que está nos ouvindo, um dia você vai morrer, né? Que coisa boa de ouvir, né? Nossa, revelações. Mas isso é uma coisa interessante porque já quebra, né, esse preconceito e abre uma necessidade nossa de conhecer mais, né, de entender um pouco mais sobre esse assunto. Tanto é preconceito que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Mas ninguém se prepara para isso, já Exatamente, exatamente. E existem alguns caminhos, né, que levaram para esse preconceito, né? Primeiro, essa busca dessa época de bem-estar.
Esse eu acredito que é o primeiro ponto que levou as pessoas para esse preconceito. É igual eu falei, a gente não gosta de falar de coisa ruim, né? Se alguém vai falar, já falou de morte, cruz credo, né? Né? Bate na madeira e essas coisas que a gente já ouviu falar. Então, assim, eu acredito que esse é o primeiro ponto, né? A busca do bem-estar. Sim, exatamente, porque assim, como você falou, a sociedade ela procura o bem-estar. E quando a gente fala de morte, normalmente a gente tá falando do fim desse bem-estar, né? A gente tá falando justamente do caminho totalmente oposto. Por quê? Porque você para de pensar no que você pode fazer pra se sentir bem agora e você começa a pensar no e depois. Entendeu? E quando chegar a hora, entendeu? E é interessante até você ter levantado essa questão do bem-estar, porque isso mostra o quanto, às vezes, a gente tá se tornando uma geração cada vez mais imediatista. Por quê? Verdade. Porque eu quero bem-estar agora. Se eu posso ter o bem-estar agora, por que eu não posso ter o bem-estar agora? Você entendeu? Exatamente. E isso afeta não só nessa questão da gente se preparar, não sei se preparar é o melhor termo, mas a gente ter uma consciência que a nossa vida é finita, né? Como também isso afeta outras áreas da nossa vida. Porque se a gente procura sempre ficar bem, a gente não vai saber lidar quando as coisas não estiverem tão bem. A gente não vai saber lidar com a dificuldade, digamos assim. A pandemia escancarou isso, na verdade, né? Exatamente. O que me fez falar um pouco sobre esse assunto na época, né? Foi como a pandemia revelou como a gente não está preparado para isso, né? E a gente viu que a morte chegou cada vez mais próximo da gente, tem chegado cada vez mais próximo da gente, e como a gente entra em pânico com a possibilidade da gente morrer. A gente entra em pânico com o risco. Ou, na verdade, a gente entra em pânico com uma notícia. É complicado, cara. É complicado, né? E aí escancara aquilo que eu falei da nossa natureza, que nós somos seres finitos. Aí precisou de uma pandemia, né? De uma crise na nossa saúde, a nível global, mundial, para escancarar essa natureza, essa realidade para nós, que já estava aí. A gente só não queria falar porque a gente estava em busca do nosso bem-estar. Inclusive, esses momentos difíceis, eles colocam um pouco em xeque aquela, não sei se vertente é a melhor palavra para definir, mas talvez aquela linha de raciocínio de que por estar com Deus sempre tudo vai acontecer bem para você. Sempre você vai vencer, sempre você vai conseguir, sempre você vai alcançar seus objetivos. Não, cara, não é sempre que você vai alcançar. Exatamente. E aí talvez você vai falar assim, se for mais de uns anos atrás, aí eu já tenho uma certa caminhada, não é tão grande, mas eu tenho uma certa caminhada cristã. Talvez você vai falar nesse momento, tá amarrado. Né? Tá amarrado. Como assim você tá falando que Deus não vai me livrar? Eu não tô falando que Deus não vai te livrar. Só que eu tô te falando é que em nenhum momento Deus falou na Bíblia, Jesus ou qualquer outra pessoa, que Deus ia te livrar de todas as dificuldades do mundo. Exatamente, cara. Cara, você quer viver em um mundo sem dificuldade? Eu sinto muito, mas esse não é o mundo pra você. Não. E esse mundo não está aqui. Exato, esse mundo não está aqui. Eu tenho um pensamento assim, Pinati, que nem sempre Deus ele vai resolver um problema pra mim, mas Ele sempre vai estar comigo, me ensinando a como lidar com aquele problema. Talvez a maior vitória não seja você resolver um problema, mas no desenrolar dele, você passar por um processo que vai te ensinar a resolver caso ele venha acontecer de novo, ou caso alguém que você conheça venha passar pelo mesmo problema. Exato. Às vezes tem problemas que você passa que Deus pode te usar muito bem para você alcançar outra pessoa que tá passando pelo mesmo. A gente vê essa busca, né, do bem-estar influenciando até pregações hoje, né? Eu lembro de uma vez um pastor, e ele falava assim que não gostava de cantar aquela música do Fernandinho, né? Canta um pedacinho dela aí, Du. Você quer que eu cante aqui? Só um pedacinho. Ainda que a figueira não floresça? Isso, porque ele falava assim, eu não quero que a minha figueira não floresça. Tipo assim, né? Como se um dia a nossa figueira não fosse florescer. Se a gente chegasse todos os dias, independente do dia ou da estação do ano, a figueira ia estar com fruta.
Então, assim, você vê que essa busca do bem-estar é uma busca que tem influenciado até ministrações, porque é uma busca dessa época, dessa geração. Mas é o que o povo gosta de ouvir. Exato. Gosta de ouvir que vai dar tudo certo e tal. E é difícil porque vai chegar uma hora que se você estiver pregando pra mim que vai dar tudo certo, meu dia vai ser uma beleza, que eu vou caminhar de vitória em vitória, vai chegar uma hora que eu vou olhar a realidade da minha vida e vou falar assim, cara, alguém tá mentindo pra mim. Aí eu vou falar assim, é o pastor. Não, o pastor não é porque tá pregando que tá na Bíblia. Então a Bíblia tá mentindo. Então Deus é mentiroso. Então vai chegar lá no colo de Deus, na conta de Deus, Deus fala, não, eu não vou pagar essa conta. Não foi eu que falei. Eu não prometi isso. Aliás, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele falou, ele já cantou a bola. Falou, vai ser difícil pra caramba, cara. Vocês vão passar aflição. Então assim, não tem como passar por essa vida sem experimentar as aflições, né? Mas o bom é que na mesma frase ele fala o quê? Tenha bom ânimo, né? Eu venci as aflições, eu venci as dores. Então, vamos aí. E pode ser que alguém ouça o Du falando isso e fala assim, não, mas eu vou te refutar aqui porque tá escrito que a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Cara, você é mais do que vencedor por causa do que Cristo fez por você. Exato. Não porque... Olha, uma coisa que me deixa realmente incomodado são as pessoas que acham que porque Jesus fez o que fez, elas podem ter coisas. Sendo que, na verdade, pelo que Jesus fez, ela já tem a maior das coisas. Exatamente. Não. Então eu não posso ter um casamento abençoado? Não posso ter um carro do ano? A minha casa não pode ser quitada? Exatamente. E aí? Responde Jesus não essa. morreu por essas coisas? Não foi? Deixa eu te contar um segredinho. Não. Entendi. Que triste, né? É isso que é evangelho? Às vezes as pessoas têm tanta convicção que esse bem-estar é um, entre aspas, grandes aspas, enormes aspas, direito delas. Exato. Que elas tentam até mesmo passar pela morte. Elas tentam até mesmo procurar uma forma de pular essa etapa que todos nós devemos passar. Inclusive, um dos itens que estava na pregação do Kenny, na ministração do Kenny, que ele falava sobre a criogenia, né? Que é aquelas pessoas que se congelam pra ser descongeladas aqui tanto tempo, quando houver algum tipo de coisa pra tornar elas eternas. O digamos homem assim, quer ser não? eterno, cara. Exato. Essa é a busca da humanidade hoje. Exatamente. É aquela velha busca de voltar ao Éden, sabe? Eu vi essa busca nesses temas. E na época que eu falei sobre esse tema na ministração, eu tinha visto um estudo, e ele era até recente, que tinha aproximadamente 350 pessoas nesse processo de criogenia. E é um processo bem seletivo, porque ele é muito caro, né? Não só para você se congelar, mas para se manter Não, mas eu congelado. entendi. Tem 350 pessoas congeladas hoje? Congeladas, pessoas que morreram e estão com o seu corpo congelado, esperando que a ciência evolua a tal ponto que possa trazer elas à vida. Esse é o processo de criogenia. É tipo o Capitão América, né? O Capitão América caiu do avião. Literalmente o Capitão América, Literalmente. cara. 70 anos depois ele acordou, sei lá. Exato. Ele ficou congelado, né? Depois ele voltou. Fala pra você uma coisa, esses filmes faz filme assim, ó. Mas é coisa de verdade, sabia? O filme é quase Os caras já estão olhando lá na frente. uma revelação, mano. né? Olha os Jacksons lá quando a gente era criança. Mano, tinha celular, tinha nave, carro voador. Todo mundo dava risada, olha aí, ó. Inclusive, uma das coisas que ajuda as pessoas a ter esse bem-estar, né? É a evolução da ciência ao longo dos anos. Porque essa evolução, ela permitiu que hoje o ser humano não morresse ou não ficasse tão doente por coisas que eram, vamos dizer assim, simples de serem evitadas, né? Simples hoje, né? Porque a ciência sabe como lidar com boa parte de doenças e etc. Você diz sobre pessoas que morreram por coisas simples, sei lá, há 40, 50 anos atrás, que hoje... Exatamente. E, por exemplo, o tétano, você entendeu? Sim. Então vamos colocar, a pessoa ia lá e se cortava com um pedaço de ferro lá, infeccionava, pegava tétano e morria. Hoje tem a vacina e etc. Entendeu, né, gente? Tem a vacina é bom, tá? A verdade é que a evolução da ciência, ela é uma bênção, né? A gente tem que deixar isso bem claro. A gente não é contra a evolução da ciência.
Tanto é que a gente tem vivido cada vez mais graças a essa evolução, né? O Pinati citou, né, o tétano, mas as pessoas que tinham alergia, né, picada de algum inseto, a pessoa levava umas picadas de abelha e a pessoa morria, cara. Sim. Inclusive eu tava lendo sobre um rei, acho que da Inglaterra, não sei agora que século. O cara era feroz. Mano, sem brincadeira, sangue nos olhos. O cara, desbravador, morreu com uma picada de abelha. Do nada. Ficou a garganta que inchou, acabou, o cara morreu. E você vê que são coisas simples que com a evolução da ciência vai fazendo com que o tempo de vida vai aumentando. E uma outra coisa também, né, na questão até da morte mesmo, quando as pessoas morrem, né, elas morrem, não generalizando, mas na maioria das vezes elas morrem solitárias, né, não fica mais em volta. A pessoa morre, fulano, infelizmente, né, a pessoa morreu, aí depois que você vai lá, né, depois do corpo liberado, que você vai tratar de toda a parte funerária. Então, foi a evolução da ciência foi afastando um pouco essa morte. Até na questão da parte pós-morte, né? Eu sou de um tempo, né, não tão velho assim, que as pessoas falavam, eu não cheguei a presenciar, mas as pessoas falavam que elas faziam um velório dentro das casas. Não sei se já ouviram isso. Como assim você não presenciou? Eu não presenciei, eu sou de 84. Você tem que entender, Edu, ele falou que ele não tem uma idade assim... Não é possível. Você presenciou? Claro, cara. Mas é que você Eu é ia mais pra velho. escola a pé, olhava assim dentro das casas, tava aberta a porta, a gente entrava, tinha um caixão dentro. Mas é que você é mais velho, isso é um fato. Não Eu sei sou de se 83, queridão. ele fez Você aniversário... nasceu o quê? Você tem 10 anos mais novo que eu? recente. Mas eu não presenciei, né? E hoje você vê que os velórios em si são mais curtos para diminuir esse tempo de contato, entre aspas, com a morte, né? E assim, juntamente com a ciência, a gente tem a evolução da tecnologia. Com isso também vem a chamada transhumanismo. Meu Deus, tô falando em línguas aqui. Transhumanismo. Que é um tema que a gente vê muito presente em filmes e em jogos. É algo que a gente vê que aos poucos vem se tornando realidade com... Eu mesmo já vi, pra você que tá ouvindo e não sabe, eu trabalho com a área de tecnologia, mas eu já vi pessoas que implantam chips, relaxa, não é o chip da besta, implantam chips, por Isso é o exemplo, que você na diz. ponta do dedo, na palma da mão, e através desses chips conseguem, por exemplo, abrir portas, ou conseguem controlar equipamentos eletrônicos. Então é essa transformação do corpo em uma máquina, e a durabilidade de uma máquina, muitas vezes, ela é muito maior do que de um corpo humano. Quando eu separei esse ponto aqui, porque é um tema que está muito atual hoje em dia, né, na ciência. A ciência vê esse transhumanismo como a única saída para que a gente viva mais tempo. Pra longevidade. A longevidade. Transhumanização, ela é uma modificação do corpo através da tecnologia. A gente já vê isso em menor escala hoje, né, nos hospitais, pessoas que respiram com a ajuda de aparelhos, né, e tantas outras coisas. Mas a gente vê esse tema como atual, até lançou um jogo, não sei se já ouviram falar. Eu queria falar. Eu queria falar sobre isso e eles queriam me cortar aqui. O jogo se chama Cyberpunk, que fala exatamente sobre isso. Uma época onde as pessoas têm, né, essas modificações no corpo através da tecnologia, né? Eu nem ia falar sobre jogos, mas enfim, só ia dar uma ressalva aqui, que a gente vê muito filme sobre isso. Sim. Muitos filmes sobre isso. Outro ponto que a gente também pode levantar pela questão de ter, não sei se conflito é a melhor palavra, ou talvez essa curiosidade ou esse incômodo relacionado com a morte, com o fim, né? É a questão da nossa natureza e a nossa essência, né? Porque, segundo o Kenny, né, na sua ministração, eu não vou roubar os créditos dele aqui, mas... Muito obrigado. Ele colocou um ponto muito legal, que a natureza, ela é finita e a essência é eterna. Fala um pouco pra gente disso, Kenny. Eu vi a necessidade de falar um pouco sobre isso, porque são duas coisas distintas, por mais que nós somos seres completos e a gente vai viver, né, essa completude só na eternidade. Hoje a gente vive a nossa natureza finita. Igual eu já citei, né, a gente nasce, vive e morre. Mas na nossa essência, se a gente voltar lá para Gênesis 2, nós fomos criados para viver eternamente com Deus.
Então, por mais que a nossa natureza seja finita, a nossa essência é eterna, né? E nessa busca de transcendência e imanência, né, Deus me deu uma frase e ela fala assim: quando temos esse conhecimento da nossa natureza, que ela é finita, e a revelação da nossa essência, que é eterna, junto com o discernimento do Espírito Santo, as nossas práticas de vida se tornam muito mais claras, sinceras e relevantes. O que significa isso? Quando a gente tem esse discernimento de quem nós somos e para onde nós vamos, né, e o que nós precisamos fazer, entre aspas, né, para retribuir aquilo que a gente já tem recebido de Deus, a nossa vida em si, ela é modificada por inteiro. Por mais que a gente viva essa divisão de natureza e essência, a nossa vida ela é modificada por inteiro. Eu vi esse ponto muito importante e muito necessário de falar naquela época, cara. Não sei de vocês ouvindo, o que vocês acharam disso. Exatamente, Kenny. Eu acho muito interessante esses pontos que você levantou, que eu lembro que ministrou no dia, porque a nossa essência, muitas vezes, ela conflita com a nossa natureza, né? Exato. Porque a nossa natureza, muitas vezes, ela faz com que a gente tenha ações, que a gente tenha pensamentos, atitudes que refletem essa natureza finita. Isso pode ter muita relação. Talvez eu possa estar fazendo uma ligação aqui que não seja a intenção da ligação que você tentou fazer no dia. Mas ela também pode ter a relação com aquela visão de ter os pés no chão, mas os olhos fitados no alto. Por quê? Os pés no chão faz parte da nossa natureza. Nossa natureza que é terrena, a que faz parte desse mundo. E os olhos fitados no alto faz parte da nossa essência, você entendeu? Então, quanto mais a gente alimenta a nossa natureza, a gente tende a tomar decisões baseadas na nossa natureza. E quanto mais a gente alimenta a nossa essência, mais a gente tende a tomar as decisões baseadas na nossa essência e essa essência controlar a nossa natureza, para que a nossa natureza não faça aquilo que é de vontade dela. É isso aí. Esse é o ponto, cara. Quando eu vi essa necessidade, por quê? Às vezes a gente corre tanto com as coisas dessa terra, né? Igual a gente quer trabalhar, a gente quer conquistar, a gente quer viver a vida como se não houvesse amanhã. E a gente se esquece que há um amanhã. E esse amanhã é a eternidade com Deus, né? Esse amanhã é esse privilégio de um dia mesmo, né, ter nascido com a nossa natureza pecadora e pecaminosa como herança do primeiro Adão, a gente poder vivenciar a nossa eternidade através da morte de Cristo, sabe? Viver essa eternidade com Ele. Porque às vezes a gente quer tanta perfeição aqui na Terra e se esquece que aqui na Terra a gente nunca vai ter. Se a gente quer perfeição, se a gente quer viver, né, a plenitude da nossa vida, a gente vai ter só lá na eternidade com Ele. E esse é um reflexo de receber através da morte de Cristo e entender isso e viver uma vida equilibrada, baseada em princípios e valores que vão levar a gente lá pro céu, não ficar preso aqui na terra. Na verdade, aqui a gente não tem a perfeição, a gente tem uma constante transformação. Se a gente pregar e falar que é possível chegar à perfeição, à total perfeição aqui, a gente vai estar mentindo. Então a gente tem o caminho da perfeição. Nossa, é o caminho da perfeição. Mas não tem como chegar aqui, a gente só alcança no céu. Eu não sei se é o que o Vini estava falando sobre... É aquele versículo sobre pensar nas coisas que está do alto, né? Eu acho que era isso, Colossenses 3. Que fala, pense nas coisas que é do céu, cara. É lá, entendeu? Busque o que é lá. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável. Eu não sei se era bem isso que você estava dizendo. É, relacionado. Mas eu acho que é isso. A gente tem que viver com os pés no chão, mas com a nossa mentalidade no céu. Pensando tudo que está lá. Eu já ouvi bastante pessoas citarem, né? Até minha esposa cita bastante, que a respeito de uma ansiedade pela morte, né? Tipo, pra mim é um pouco estranho, né? Um pouco aquém, não faz parte de mim, da forma que eu costumo pensar a respeito da morte. Mas devia ser uma realidade pra gente, né? Porque a morte, ela nos leva pro próximo estágio, né? E é o que nós devíamos ansiar mais, né? Que é a eternidade, igual vocês comentaram. E eu acho que a gente deveria se questionar, né, a respeito, porque a gente acaba invertendo os valores com o passar do tempo, né? Porque a gente acaba conhecendo o mundo e esse mundo acaba se tornando o centro, né? A gente acaba focando nisso daqui. E um exemplo, até um bom tempo atrás eu tinha receio de ler o livro de Apocalipse, por causa de todas as coisas que ali seriam ditas, entendeu?
entender um exemplo. Pra mim, quando eu começo a ler as passagens que Jesus fala a respeito do fim dos tempos, e eu começo a ler os sinais e vejo que, tipo assim, todos os sinais que ele cita já se cumpriram, ou faltam muito poucos pra terminar de se cumprir. E ou também, não que faltam poucos pra terminar de se cumprir, mas uma questão de visão, né? Eu falo, vixe, será que isso daqui já é um sinal que se cumpriu? Isso pode ser um sinal, ó. Isso daqui pode ser o outro. E aí você acaba ficando espantado, porque você fala, cara, quanto tempo ainda resta aqui? E quando na verdade a gente devia ficar tipo, cara, quanto tempo ainda vou ter que aguentar isso aqui, né? E acho que a gente acabou invertendo os valores aí, a partir do momento que a gente colocou, né, essa vida nossa terrena como centro, né? Como a verdade, né? Tipo, nós somos estrangeiros. Mas a gente fica tão preso aqui que a gente acha que toda a nossa vida é aqui. Eu ensino pro meu filho, o Samuel, que já é o mais velho, que tem entendimento pouco, eu digo pra ele assim, a morte é o início da vida. Eu queria deixar um ponto importante e claro aqui. A gente não tá falando sobre a banalização da morte, não é isso, tá, Sim, gente? claro. A gente valoriza a vida, né? E a gente tem propósitos e valores que a gente tem que cumprir enquanto tá vivo. Não é esse ponto, tá? Só queria dar essa ressalva aqui. Inclusive, nisso que o Vini falou, vai de encontro com o que o apóstolo Paulo fala, né? Pra ele, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ou seja, quando ele falou dessa questão do anseio pela morte, não é aquele anseio tipo, eu quero morrer, então vou dar um jeito agora pra conseguir logo o que eu quero. Porque se fosse isso, a gente já estaria voltando ao bem-estar, entendeu? Você acabaria transformando a morte num bem-estar pra ter aquilo que você quer. Ou a gente ia se tornar um homem-bomba, né? Exatamente. Até se você pegar mata pro céu. o restante dessa passagem, tá em Filipenses 1:21, você vê que ele fala, né, eu preciso continuar vivo para que o meu trabalho gere frutos. Então é aquilo que eu falei. Por mais que a gente sabe que vai morrer, a gente tem obras a fazer, né? A gente tem alguns passos a cumprir, né? Senão a gente se convertia e Deus levava a gente. Exato. Eu acho que a ótica seria legal se a gente, tipo assim, eu cito muito a mim. Se a gente parasse de ver a morte como algo, tipo assim, precioso, nossa, mano, tipo, tá acabando o meu tempo, né? Tipo assim, não que, no exemplo, a gente deva desprezar o tempo que a gente tem aqui, porque a gente deve receber como uma dádiva, né? Tipo, eu tenho ainda, resta tempo aqui, então eu vou levar ele, aproveitar ele da melhor maneira possível pra honrar, né? Aquele que permite que eu viva esses dias, né? Mas a forma que eu falo, às vezes, como a gente enxerga a morte, né? Tipo assim, como tipo a perca total, entendeu? Tipo, da vida, né? Tipo assim. E na verdade, quando deveria ser ao contrário, né? Tipo assim, a gente deveria viver os dias como se cada um fosse o último, mas felizes, porque se for o último, a gente tá indo ainda pra um lugar melhor, né? Preparado. Preparado. E não receoso de, tipo assim, de, cara, eu vou morrer e não vivi direito, né? Mas não aproveitei direito, ou não fiz o que eu tinha que fazer, né? Mas eu acho que a grande sacada é não saber mesmo quando é o dia. Essa é a grande sacada, porque te faz andar preparado. Entende? Você, Mateus 24 que fala sobre isso, é isso? Tem um texto aí, né? Diz assim, né? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, eu acho que essa é a grande pegada, a grande sacada mesmo, faz a gente ter temor e tremor e andar, não menosprezar a vida, não desejar a morte e nem menosprezar a morte, que faz ter esse equilíbrio de viver mesmo a véspera da volta de Cristo. Exatamente, até porque se a gente soubesse, talvez isso poderia influenciar a forma como a gente iria ter a vida até chegar o momento. Exatamente. Porque, vamos supor, se você sabe que você tem muito mais tempo, o que você faz? Você não dá valor pro agora. Se você sabe que você tem pouco tempo, você vai querer fazer tudo de uma vez. E agora, quando você não sabe, você tem o equilíbrio. Você tem que fazer algo agora, mas com a consciência de que se não for agora, tem mais outras coisas a serem feitas e isso não preenche seu coração de ansiedade. É bem isso aí. Muito bom, é isso aí. É
engraçado que eu fui viajar com a minha esposa no ano passado, né? A gente casou e a gente foi viajar. Eu nunca tinha andado de avião. E aí eu fui andar de avião pela primeira vez. E ela não gostava da parte em que o avião começava a sair do chão. Eu, pelo contrário, eu já achei essa parte muito legal. Então ele começou a subir, eu comecei a olhar, pensar, nossa, né? Tá saindo do chão. Que é a parte mais perigosa, né? Eu não sei a parte mais perigosa? É, quando tá subindo. Não, beleza. Normalmente as quedas ou é quando tá subindo ou descendo. Lá em cima não cai nem a pau. Entendi. Aí, o que acontece? Lá em cima não cai, né? Se tá em cima não vai cair, né? Aí, pra ajudar ainda, antes de sair, o piloto ainda falou assim que a gente ia ter que aguardar uns 15 minutinhos porque o tempo não tava apto pra poder voar, né? Então, eu tava ali um pouco com receio, mas quando o avião começou a sair do chão, eu tava me sentindo bem, assim. Não tava com medo, né? Só que eu nunca tinha passado por uma turbulência na minha vida. E eu fui num avião pequeno, né? Não era um avião desses maiores, até porque a gente mora aqui no interior do estado de São Paulo, então a gente não tem aeroportos com aviões grandes aqui, né? Os aviões aqui são... Quando eu falo interior, é interior mesmo. A gente mora aqui perto do Mato Grosso do Sul. Teco-teco. 4 pessoas. Era um avião ali pra cerca de umas 40 pessoas, mais ou menos. E aí eu peguei minha primeira turbulência. Você nunca tinha andado de avião? Exato, eu nunca tinha andado de avião. Mr. Óbvio eu, né? Mas aí eu peguei a primeira turbulência e, cara, tudo o que eu não tinha sentido de medo, eu senti naquela hora. Porque a pressão da câmera da aeronave muda. A minha pressão foi lá embaixo, sabe? Me deu um enjoo praticamente instantâneo. E minha cabeça ficou meio gelada na hora, sabe? Eu me senti como se algo estivesse me puxando pra baixo. Sabe quando você tá no elevador e ele começa a descer, ela dá aquela primeira puxada de uma vez? Foi tipo isso, mas como se eu tivesse sentado. Aí, naquele momento, eu já pedi a minha esposa tava com os comprimidos pra enjoo. Aí eu tomei na hora ali e me senti melhor depois de uns 5 minutos. Depois disso daí, eu comecei a ficar na minha cabeça, nossa, mas se esse avião cair? Só que ao mesmo tempo que eu pensava se esse avião cair, eu pensava assim, cara, se esse avião cair, beleza, acabou, eu tô morto e partiu vida eterna, entendeu? Então, essa tranquilidade, essa paz, as pessoas que estão em Cristo, elas entendem, sabe? É isso aí. Que, assim, mas se eu morrer? Tudo bem, cara, se você morrer, ok, você teve sua vida aqui, você amou as pessoas que amou, você se dedicou a quem você se dedicou, você fez o que você podia fazer, beleza, sua história aqui terrena tá finalizada. Aí tem a outra parte, a história espiritual e tal, toda a eternidade pela frente. Mas sua oração não foi assim, Jesus, na lua de mel não, Jesus. Mas enfim, era só uma experiência mesmo que eu queria compartilhar. Mas é legal mesmo. Esse consolo, né, que só Deus tem pra dar, né? Exatamente. E com essa experiência com essa minha primeira experiência do avião, né? Muitas vezes eu consigo ter uma melhor percepção da diferença, às vezes, de uma pessoa que tem a fé ali em Cristo, né? E a pessoa que não tem, porque a morte pra essa pessoa, às vezes, que não tem essa paz, digamos assim, por estar em Cristo, ela soa como algo até mesmo assustador, né? Porque pra essa pessoa, quando acabar, acabou tudo. Não tem mais nada depois disso, entendeu? Tipo, simplesmente finish, game over, letrinhas de crédito, entendeu? Fim, the end. Mas pra gente que tá em Cristo, essa história de morte, essa história do apocalipse, na verdade, nos revela uma esperança. Ela nos revela uma esperança. E qual a esperança que ela nos revela? A esperança de que Cristo vai voltar. A esperança de que Cristo, ele vai buscar aqueles a quem Deus vai colocar à direita dele, né? Falar, sede bem-vindos. Essa esperança que a gente precisa ter dentro de nós. Quando eu coloquei esse tema de esperança aqui na ministração, né, eu até coloquei as divisões aqui. Existe a esperança natural, né, que o significado dela é uma possível realização daquilo que desejamos, né? Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca, que faz com que a gente acorde todo dia buscando algo de melhor. Essa é a esperança, né, que tem guiado a nossa vida, né? Até um dos frutos hoje que tem gerado a depressão é essa falta de esperança, né? A pessoa perde o sentido de tudo, né? Então é uma falta de esperança. Então essa esperança é importante para nós, que a gente vive essa esperança de conquistar as coisas, de ter uma vida boa e tudo mais que traz esse bem-estar.
Mas existe uma esperança a mais, e é essa esperança que tem que fazer a diferença na nossa vida, principalmente para nós que acreditamos no Evangelho e na morte de Cristo, que é essa esperança cristã, né, que trata daquilo de viver da promessa de Deus para nossa vida, de receber de Deus aquilo que Cristo já conquistou por nós na sua vinda aqui na terra, que foi o anúncio desse reino. Esse reino se trata de uma vida pós-morte, de uma eternidade, né? Então é receber essa esperança de que um dia, né, como eu já disse, mesmo sendo falho, mesmo sendo um pecador cheio de erro, a gente poder olhar para ele não mais através de espelhos, como diz a palavra, mas olhar para ele face a face, nos seus olhos, né, com intimidade, com proximidade. É isso que se trata o Apocalipse. É exatamente disso, né? E essa esperança tem que mover a nossa vida. É para isso que a gente acorda, né, e luta todos os dias. É essa esperança que faz com que a gente seja diferente no mundo onde o sim, né, é um caminho da maioria. E a gente fala não para muitas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que esse não vai gerar em nós frutos que vai fazer com que a gente caminhe cada vez mais próximo daquilo que Deus espera da gente, né? E esse resultado vai fazer com que a gente caminhe para essa eternidade, cara. Para alguns seria um ponto final, para o cristão seria uma vírgula. Tipo, 3 pontinhos, eu falo. Reticência não é o fim, né? É o começo da glória eterna, da vida, que nem você disse, de olhar realmente olhos nos olhos, de estar ali literalmente com Deus. E um ponto legal que eu até falei, quando eu fui apresentado ao Evangelho, eu tinha um cara que foi muito importante na minha conversão. Se ele estiver ouvindo, mandar um abraço aí, o Tayoshi. Ele é um cara muito sonhador, cara, e ele falava muito dos céus, e era uma coisa que eu não tinha muito, sabe, essa visão ou esse desejo dos céus, assim, no começo da minha conversão. E ele foi colocando esse desejo, cara, sabe, do céu, como será nos céus, o que a gente vai receber nos céus. E ele usou até uma analogia na época, o cara, se Deus dá a sabedoria pro homem, né, e o homem toca guitarra, né, ele usou o Joe Satriani, cara que toca muito, né, eu acho que ele deve tocar muito, eu não entendo muito, o Vini que é mais músico. Meia boca. Então deve ser outra pessoa. O Vini tá demais hoje. Brincadeira. E dando um solo, né, ele falou, imagina Jesus pegando uma guitarra no céu e tirando um solo, né? Imagina como será né, se a gente for trazer mais pro nosso dia de hoje, né? Os louvores, né? Às vezes a gente tá na igreja e toca um louvor e ele toca, né, na sua alma, no seu espírito, e ali você se aquebranta, você chora, você se ajoelha, né? Ruim, né? Imagina. O ranho desce. Ali você esquece de tudo através de um louvor natural, um louvor de homens. Agora você imagina o louvor dos céus, né? Então é esse desejo de, sabe, querer conhecer mais sobre os céus, ou esse desejo de estar mais lá. Desejar o céu, cara. Na verdade, desejar estar com Cristo. Exato. Estar com Deus, cara. Acho que isso aí muda muito, cara, as nossas atitudes, viu? Tem uma música da Marcela Thaís, né? Chama Voar. É bem legal a letra porque ela começa a questionar, né? Por que as pessoas pararam, né, de falar do céu? Tipo, por que a gente parou de falar da eternidade, né? Porque ela mesma responde na canção falando que é porque as pessoas começaram a olhar, né, mais pro mundo daqui, né? Então pararam de dar importância pra lá, né? É verdade. As 2 primeiras estrofes é bem legal. Eu vou citar tipo um poema, mas ela fala: estou longe de casa há tanto tempo e com o tempo se aprende. Tão inútil é o orgulho, passageiro é o mundo. E que importância tem os medos, se serão irrelevantes com o tempo? Viver é só um ensaio de uma vida eterna. Nesta vida eu nada ganho, meu vazio é do teu tamanho. Que massa, velho. É bem legal porque ela fala a respeito aqui, a frase que mais, que veio na minha cabeça, né? É que viver essa vida, né? Nossa vida terrena é um ensaio para a vida eterna que tá vindo, né? É um ensaio porque aqui a gente vai aprender a amar o próximo, aqui a gente tá sendo, vamos dizer, provado para ver se a gente tá pronto mesmo pra lá, né? Porque com certeza não entrarão pessoas orgulhosas lá, pessoas rancorosas, tipo assim, acho que todos nós temos um pouco disso, né? Falar que não vai entrar pessoas rancorosas é um pouco pesado. Mas eu falo assim, pessoas tomadas, entendeu? Por alguns sentimentos ou atitudes que não fazem parte do caráter de Cristo, né?
Então é meio que realmente é o que ela citou, fica bem explícito, né? Que é um ensaio aqui. A gente tá ensaiando pra quê? Aprendendo pra quando chegar lá a gente não, tipo assim, pô, eu fui, eu vivi, eu passei por isso, por aquilo outro, mas, tipo assim, claro, não trazendo pra gente, né, a questão de estar lá, porque não cabe a gente, coube a Cristo, né, o processo de salvação. Mas a gente ensaiar aqui, pra gente saber a forma que é lá, né, que existem muitas pessoas, até uma música do Brunão que fala, né, que ou você pode viver um inferno aqui, ou você pode viver um céu, né, basta, vamos falar assim, da forma da Decisão, né? Do jeito que você leva. Por exemplo, se você viver Cristo aqui na Terra, então você vive o céu, né? Porque Cristo é o céu. E se você viver longe de Cristo, você já vive o inferno. Exatamente. Aqui, então. E o pessoal pergunta muito sobre isso. Ah, mas o céu, nós vamos estar no céu, mas a gente vai estar na Terra. Já me perguntaram essa semana sobre isso. Que já se tratando do fim, né? Mas onde é o lugar que nós viveremos eternamente? E, na verdade, não importa muito o lugar, mas com quem nós estaremos. Que é Cristo. Tem um ponto muito legal sobre isso daí, cara, que é, uma vez me fizeram uma pergunta e falaram assim: você sabe por que o inferno é tão ruim? Aí eu pensei o que normalmente todo mundo pensa, Mármore. O lago de Normalmente fogo. todo mundo pensa, tipo, porque tem sofrimento, né? Porque Tridente. vai ter um demôniozinho lá com tridente te espetando 24 horas por dia, sabe? Algumas coisas assim. Aí a pessoa falou assim pra mim: o inferno ele é tão ruim porque lá não tem a presença de Deus. Então, se a gente pensar nisso, se o inferno é a ausência de Deus, uma pessoa hoje aqui, ela não tem um relacionamento, porque é o que tudo envolve isso, o relacionamento. Então, a pessoa, aí se encaixa no que o Vini tá falando. Você pode viver aqui e viver o inferno. Ah, você tá no inferno? Não, nós não estamos literalmente no inferno. Mas se eu não tenho Deus em minha vida, se eu não tenho o Espírito Santo, a minha vida se torna esse inferno. Exato. Até nessa questão que o Vini falou de um dia quem vai estar lá, eu lembro uma vez um músico que eu fui assistir, Leonardo Gonçalves, uma vez ele falou um negócio muito legal. Falou: quando a gente chegar no céu, a gente vai ter algumas surpresas. A primeira é a gente tá lá. Você acordou, nossa, tô no céu. Que surpresa. E a segunda é pessoas que a gente nunca achou que ia estar lá, vai estar lá. E a terceira e última, pessoas que a gente jurava que ia estar lá, que não vão estar lá. Então acho que assim, essa é um alerta, é o que ele falou, mas também é a questão da esperança mesmo, sabe? Saber que não é nada por nós, é tudo por Cristo, é uma herança daquilo que Ele já conquistou, né? Então a gente tem que viver essa esperança, por mais que o alerta é importante, mas que a gente viva a esperança, não no medo de ir pro inferno, sabe? Mas pela chance de um dia viver com Ele eternamente. Exatamente. Nem pelo medo do inferno, nem pela possibilidade de eu conseguir me salvar pelos meus créditos. Exato. É isso, mas é pelo reconhecimento do que Ele fez. Bem, pessoal, o papo foi muito legal. Eu acho que deu pra gente ter uma conversa boa sobre essa questão do céu, sobre a questão do fim, como está relacionado, como a vida que a gente vive hoje está relacionado com a questão do fim, vida e morte. E eu espero que você que esteja ouvindo tenha conseguido tirar uma boa ideia disso, tenha aberto a sua mente sobre esse assunto. Vamos agora para as nossas recomendações aqui, antes da gente finalizar o nosso episódio. E, bem, vamos começar aqui com a recomendação do Du. Bora lá, minha recomendação é: viva o seu dia sempre como fosse a véspera da volta de Cristo. Eu acho que isso não causa medo, mas causa o temor, gera o temor na gente de lutar. A gente sabe que a gente cai, que nós caímos em pecado, enfim, tropeçamos. Mas quando a gente tem a consciência, e até que a gente disse, né, poxa, nós não sabemos o dia, por não saber o dia, viva sempre com o temor da véspera da volta de Cristo. Então, viva intensamente o amor de Cristo e a palavra. Isso faz com que no dia que nós caímos, rapidamente nós conseguimos nos levantar. O problema é que quando a gente não tem esse pensamento, a gente continua caído. Isso aí, muito bom. E você, Vini, que você tem de recomendação pro pessoal? Eu vou recomendar a música que eu citei agora há pouco, da Marcela Thaís, Voar. Bem legal pra quem quiser estar ouvindo. E recomendar aí o pessoal que tem medo aí, né? Que receio, dá uma lida em Apocalipse, porque mais do que falar sobre o fim, ele é um livro de
que é considerado do livro que tem as maiores promessas, né? Mais promessas, né? É um livro, bem dizer, de promessas. Então dá uma lida lá, lê o contexto, né? Pra não arranjar pretexto, pra não virar heresia. Isso aí, Vini. Kenny, o que você tem aí pro pessoal? Galera, eu queria recomendar, né, já aproveitando o tema, um cara que eu sigo e eu gosto bastante. Tem ele no podcast, que é o Ângelo Basso. Cara muito bom, né? Ele tem uma visão bem racional dos fins do fim, né? Do estudo do fim. Então, se você quiser conhecer mais, igual o Vini falou, é importantíssimo a gente conhecer. E através desse podcast, eu espero que você traga para sua vida aplicações mais sinceras, sabe? Mais diretas e mais relevantes para nossa vida. E para sua vida é o que a gente deseja aqui. Muito bom, Kenny. Minha recomendação é uma música também. Como a gente estava falando aqui de esperança, então minha recomendação é uma música que chama Esperança. Ela é dos Arraiz. Eu acho a letra dela muito bonita. Na verdade, eu gosto das músicas dos Arraiz por ter esse tom mais poético muitas vezes, né? E a minha recomendação que fica pra vocês é essa música. Enfim, pessoal, eu queria agradecer por todos vocês que ofereceram sua atenção. Gostaria de reforçar aqui, se você tem uma dúvida, uma sugestão de tema, uma crítica, vocês podem ou mandar no nosso e-mail, que é redhopecast@gmail.com, ou vocês podem enviar no nosso Instagram, que é redhope_org, ou vocês também podem comentar aí no vídeo do YouTube. A gente tá postando os episódios no YouTube e em breve vai estar nas plataformas. Você também pode colocar aí. E assim que a gente for vendo a discussão do pessoal, se você quer sugerir um tema, a gente vai vendo a viabilidade de poder produzir. E é isso aí. Antes do pessoal se despedir de vocês, queria falar para vocês, por favor, pessoal, tomem o máximo de cuidado possível. A gente vê aí que as coisas ainda no Brasil estão muito feias em relação à pandemia. Então, tomem cuidado de vocês e tomem cuidado das pessoas que vocês amam, beleza? E a gente vai ficando por aqui. Já vou me despedindo e vou deixar para cada um aí dar o seu adeus. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? Falou, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquem com Deus. Abraço. É nóis, galera. Um abraço. E só pedindo uma ajuda para vocês, compartilhem, né, esse vídeo com vocês, esse áudio. Por enquanto tá no YouTube, nos seus grupos aí, nas suas salas aí. Compartilhem, dá essa força pra gente, que eu acredito que a palavra de Deus nunca é demais para nós. E uma conversa tão boa aqui, né? Eu acredito que pode edificar a vida de alguém. Então é isso, um abraço aí, Deus abençoe. Deus abençoe então, galera. Até o próximo episódio. Eu vou encerrar aqui com Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe.